Quando a gente fala em educação digital e midiática, estamos falando de um movimento profundo que está mexendo com a forma como as redes pensam currículo, formação e gestão educacional. Esse movimento não nasce de uma moda, nem de um entusiasmo pela tecnologia em si. Ele nasce da compreensão de que o mundo mudou e de que os estudantes vivem hoje uma realidade permeada por tecnologias que organizam as relações, os fluxos de informação, as culturas juvenis e até a maneira como eles se percebem no mundo. E quando a escola reconhece isso, ela entende que não dá mais para preparar estudantes apenas para um universo analógico. A escola precisa formar para o presente, entendendo o digital não só como ferramenta, mas como ambiente de vida. Um ambiente onde se aprende, onde se cria, onde se participa da sociedade, onde se tomam decisões e onde se sofre influência constante de algoritmos, mídias e plataformas. Por isso, a educação digital e midiática reúne componentes que historicamente ficaram separados, mesmo quando tratavam da mesma realidade. Ela articula pensamento computacional, cultura digital, letramento midiático e direitos digitais. E quando esses elementos passam a fazer parte do currículo de forma integrada, algo muito importante acontece. O estudante deixa de ser consumidor passivo e passa a ser participante crítico do mundo digital. O pensamento computacional, por exemplo, não é sobre ensinar programação pura e simples. É sobre ensinar o estudante a enxergar lógica, padrões, relações e formas de resolver problemas que estão presentes nas tecnologias que ele usa todos os dias. É sobre construir autonomia intelectual diante de sistemas que muitas vezes operam de forma invisível. O letramento midiático e informacional é outro pilar. Ele trata da capacidade de ler, interpretar, analisar e questionar mensagens que circulam em múltiplas plataformas. É uma competência que protege, que fortalece e que permite ao estudante compreender como discursos são construídos e como podem manipular percepções. E a cultura digital amplia esse olhar. Ela mostra que as tecnologias não são apenas objetos, mas práticas sociais. Quando estudantes criam vídeos, participam de comunidades online, consomem memes, produzem narrativas e se comunicam por múltiplas linguagens, eles estão vivendo dentro da cultura digital e a escola precisa entender esse território para orientar de forma responsável. Os direitos digitais, então, amarram tudo isso com responsabilidade e ética. Privacidade, segurança, proteção de dados, limites de uso e reconhecimento de riscos fazem parte da formação de qualquer cidadão digital. Se a escola não trabalha esses temas, o estudante se expõe a vulnerabilidades sérias. Quando olhamos para as políticas públicas brasileiras, percebemos que elas avançaram muito para dar sustentação a essa agenda. A BNCC já apontava para competências relacionadas ao uso crítico da tecnologia, mas as políticas recentemente aprovadas tornam essa orientação concreta e operacional. A Política Nacional de Educação Digital, a Estratégia Brasileira de Educação Midiática e as diretrizes operacionais criam um cenário claro, consistente e estruturado para que estados e municípios implementem a educação digital com segurança jurídica e pedagógica. Elas deixam de tratar tecnologia como acessório e passam a tratá-la como área formativa. E isso muda a forma de planejar o currículo, muda a forma de pensar formação docente, muda a demanda por materiais didáticos e muda a forma como a rede organiza seus próprios processos de acompanhamento. E quando essas políticas chegam às redes, elas não chegam como imposição solta. Elas chegam como guia, como direção, como referência de qualidade. Elas dizem o que precisa ser feito e, ao mesmo tempo, dão liberdade para que cada rede encontre o caminho que melhor dialoga com sua realidade. A presença da educação digital e midiática no currículo não é um detalhe técnico. Ela é um compromisso legal e ético com o direito de aprendizagem. Significa garantir que o estudante tenha condições reais de entender o mundo que habita, e não um mundo que ficou para trás. E essa presença precisa ser planejada com progressão, com clareza e com intencionalidade. Nada pode ser improvisado, porque estamos tratando de temas que impactam diretamente a vida, a segurança e a formação ética dos estudantes. Quando olhamos para a educação infantil, percebemos que não se trata de expor crianças pequenas a telas. Trata-se de sensibilizá-las para linguagens, para narrativas, para sequências, para relações simbólicas que servem de base para o pensamento computacional e para a leitura crítica de imagens no futuro.
É uma etapa que exige cuidado e formação específica para que o digital apareça de forma mediada e responsável. Nos anos iniciais, o professor passa a ter um papel fundamental como alfabetizador múltiplo. Ele não alfabetiza apenas em língua portuguesa e matemática. Ele alfabetiza também nas linguagens digitais. Ele apresenta noções básicas de segurança, introduz elementos de lógica e começa a dialogar com práticas digitais que os estudantes já vivem fora da escola. Nos anos finais, o estudante entra em um território de complexidades maiores. É quando ele começa a participar de redes sociais, a produzir conteúdo com maior autonomia, a se expor a riscos e a vivenciar conflitos típicos da adolescência também em ambientes digitais. A escola precisa estar preparada para esse momento. Precisa ensinar ética, privacidade, autoria, inteligência artificial, análise de dados, desinformação e todos os elementos que fazem parte da vida digital real dos jovens. E no ensino médio, esse processo se aprofunda. Aqui, o estudante precisa entender a tecnologia como fenômeno social, econômico, político e cultural. Precisa discutir como algoritmos influenciam decisões, como dados são coletados, como sistemas automatizados operam e como a inteligência artificial reorganiza profissões e modos de vida. Essa etapa exige profundidade crítica. O Estúdio Mia cumpre um papel decisivo nesse processo, porque traz materiais didáticos estruturados e avaliados tecnicamente. Pela primeira vez, as redes têm acesso a recursos que tratam de inteligência artificial, ética algorítmica, ciência de dados, visualização de informação, jornalismo digital, desinformação e temas que antes estavam restritos ao debate especializado. Isso fortalece o professor, fortalece o currículo e fortalece a capacidade da rede de implementar a política com qualidade. Mas nada disso se sustenta sem formação docente. Sem formação, o currículo vira letra morta. Os materiais não ganham vida e o digital vira improviso. E formação, nesse contexto, não é ensinar a usar a ferramenta, é ensinar a compreender dados, é ensinar a mediar conflito, é ensinar a orientar estudante diante de situações complexas e muitas vezes delicadas. A rede precisa de diagnósticos claros para saber onde está. Precisa entender seu nível de maturidade digital. Precisa saber onde investir. E é justamente aí que entra o papel do diagnóstico institucional. Sem diagnóstico, a rede age no escuro. Com diagnóstico, ela ganha clareza, prioriza ações, define metas reais e organiza uma jornada de implementação consistente. A educação digital e midiática é mais do que uma obrigação legal. Ela é uma oportunidade de preparar estudantes para compreender, participar e transformar o mundo em que vivem. Ela exige responsabilidade, visão e planejamento. E nenhum planejamento se sustenta sem conhecer o ponto de partida. Por isso, para todas as redes que desejam avançar com segurança, nós temos disponível um diagnóstico que permite analisar a maturidade digital do município e orientar, com clareza, cada etapa dessa trajetória. Esperamos que este conteúdo contribua para o avanço do trabalho educacional em sua rede ou escola. Obrigado por nos acompanhar até aqui e sejam bem-vindos ao Estúdio Mia.